Fala, galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais um Thunder, 13º Thunder, e hoje com um baita de um convidado. Um dos caras que eu mais admiro nesse mundo corporativo, né? Conheci ele esse ano e a gente tem conversado bastante, tem aprendido muito com ele. Então, para quem não me conhece, apresentador do Thundercast, Bruno Fernandes, e executivo de grandes multinacionais, executivo comercial. E, do meu lado, um grande amigo, meu parceiro de Thunder, Alexandre Ade. Boa noite, tudo bem? Fala, Brunão. Boa noite, cara. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Pessoal, muito boa noite, Thunders. Mais um episódio, 13º. E como eu sempre falo, né? É o melhor programa de todas as terças-feiras, às 8h30. É o nosso programa, não tenho a menor dúvida disso. E você, com certeza, também sabe disso. Por isso que você está aqui com a gente. Bom, Brunão, hoje realmente nós temos um programa recheado, hein? Nós temos uma figuraça hoje no programa. Então, vamos parar de balelas e vamos direto ao ponto. Hoje, no centro do Olho de Tandera, ele, diretor comercial e marketing, mentor de carreira e negócios, especialista da jornada do cliente, mais de 37 anos de experiência, e aí eu entrego a idade do caboclo, né? Aí não tem jeito, mas é muita experiência. Com vocês, no centro do Olho de Tandera, Diógenes Carvalho Lima. Muito prazer, uma boa noite. Thunder! Thunder! Thundercats! Bom! É isso aí! Obrigado pelo convite. Nós vamos começar arrebentando, porque esse era o desenho que, assim, acho que quem não era apaixonado por ele tinha algum problema. Né? Parece que é bom esse desenho assim. Eu lembro de alguns, Chitara, e tinha lá todos os outros, né? Tinha os que faziam sempre uma coisa errada, que acontece também no mundo corporativo, né? Então, muito legal. Obrigado pelo convite. Estou aqui ansioso também, pode ter certeza, por esse bate-papo. Obrigado pela presença. A gente que agradece, meu grande amigo. Diógenes, a gente hoje vai falar um pouquinho, né, de liderança e gestão de pessoas. Esse é o tema que estaremos conversando hoje aqui no Thundercast, mas não posso deixar antes de pedir para a galera se inscrever no canal, nos ajudar cada vez mais, trazer grandes executivos. Então acessem lá, vão nos inscrever lá, se inscrevam, ativem o sininho para toda vez vocês terem a recorrência da informação do nosso programa. Conto com vocês. E não podia deixar de falar também, se você está buscando aprender inglês, né? Cada vez mais crescer como profissional, temos aqui o nosso patrocinador, a WhatsApp Online. Então, QR Code na tela. Não deixem de se inscrever lá, de conhecer a WhatsApp, que é uma baita de uma escola de inglês. Beleza, galera? Qualquer coisa, me chame aí, eu passo certinho as informações da WhatsApp e vamos se falando. Então, aqui temos hoje o grande Diógenes, né? Vou até pôr aqui embaixo as informações dele para vocês conhecerem. Querido, eu vou começar com a pergunta que não quer calar sobre um líder e um gestor de pessoas, né? Isso aí é algo que se aprende ou é nato do cara? O cara já nasce com isso? Fala um pouquinho para a gente, meu querido. Olha, bom, primeiro eu queria agradecer muito o teu elogio no início lá, e a recíproca é verdadeira. Esse ano de pandemia eu conheci gente muito bacana, o EAD mais recentemente, mas putz, dá para ver que é um ser humano maravilhoso, assim como você, e todo mundo que está participando aí do Growth, que é, né, com o Paul e tudo mais. Bom, olha, é óbvio que dá para aprender, né? Porque um líder ou um gestor, ele tem que ter domínio das suas habilidades, das suas atitudes e de muito conhecimento. E ninguém nasce conhecendo absolutamente nada. As pessoas, nós seres humanos, talvez sejamos o ser menos complexo da natureza, porque nesse aspecto, porque a gente demora às vezes 15 anos, 20 anos. Tem gente que tem 40 e não ficou pronto ainda. Eu tenho 54 e estou aprendendo algumas coisas agora. Então, dá sim para ser um líder aprendendo. O que eu sempre falo é que essa questão do nato são características pessoais que ajudam, né? As pessoas são mais carismáticas, são mais expansivas, elas acabam tendo uma condição de chamar a atenção sem necessariamente ter que botar lá uma melancia no pescoço. Então,
essa é uma característica humana das pessoas, que elas têm isso, às vezes, no seu próprio nascimento e depois na própria criação que tiveram. Mas um líder não necessariamente nasce pronto. Muito bom. Ô, Brunão, já tem gente falando o seguinte aqui, ó, que o Diógenes é o diretor de marketing mais RH que ele conhece aqui. Foi o Jorge esse foi Luiz. Esse aí foi o Jorge Luiz, esse aí. Ele mesmo. Você vê que a gente já vai vendo os amigos aí. Chega. Obrigado, Jorge. É verdade, foi o Jorge Luiz que falou aqui, ó. Olha lá. Jorge Luiz. Obrigado. É outro amigo que eu conheci pré-pandemia, cara. Foi assim, uma semana antes, eu acho. Muito legal. Que bacana. Deixa eu pegar uma carona nessa questão de gestão. Diógenes, você foi primeiro tenente do Exército. Me diz uma coisa, o quanto que o Exército, de alguma forma, interferiu na sua trajetória profissional e de gestão de pessoas? Porque a gente sempre tem aquele conceito do Exército, aquela coisa rígida, de disciplina, de controle, de ter tudo muito regrado, tal. O quanto que essa passagem pelo Exército ele trouxe o gestor que você é hoje? Olha, lógico que a base de modo geral do militar é a hierarquia e a disciplina. Então, essas são as duas coisas fundamentais. Se você não tem essas duas questões, efetivamente você não consegue sobreviver naquele ambiente, né? O que eu falo sempre é que assim, a caserna, né, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, ela gera em você uma questão de muita responsabilidade e também algo que é de possibilitar o crescimento da tua autoestima, porque, afinal de contas, você está ali, jovem ainda, aprendendo a comandar, como você mesmo falou, né, comando e controle, porém, a questão do comando e controle tem um limite, porque não dá para você ficar o tempo inteiro só dando chefada, né, dando carteirada, botando crachá na mesa. Isso é insuportável e é insustentável, porque as pessoas não confiam em pessoas assim, em chefes, né? Vamos falar, usando aí, tentando colocar a analogia do gestor ruim, o chefe, o gestor bom, o líder, né? Na questão do ambiente e tal. O Exército me ajudou em muitas coisas. Uma delas foi continuar sendo aquilo que eu já era antes dele. Tinha muita disciplina, era uma pessoa bastante focada e hierarquia, porque eu sou de uma época que a gente pedia a bênção para o pai, para a mãe, respeitava muito os mais velhos e tudo mais. Não que eu acho que isso seja um problema hoje, mas eu acho que isso perdeu um pouco dessa coisa de você ter, já de início, uma disciplina que já vem de casa, né? E o Exército só reforçou isso. E, de certa maneira, você tem que ter muita habilidade, porque são pessoas que estão quase na mesma faixa de idade que eu, por exemplo, né? Imagina que eu tinha uma diferença de 5 anos do soldado para a minha idade. Então, praticamente a mesma geração. Mas eu estava lá por escolha. O soldado, na imensa maioria das vezes, ele estava lá imposto, porque o serviço é obrigatório, né? Ainda é obrigatório no Brasil. Então, tem isso. Ajudou muito, de verdade. Show de bola. E assim, eu vou pegar um gancho, né, nessa resposta. Em algum momento, nessa conversa, nessa troca de informações, você falou de gerar confiança, né, na galera, né? Que não é todo líder que consegue isso com facilidade. Mas para isso a gente precisa ter algumas características ou criar algumas características para que a equipe, né, o liderado, a pessoa que está junto com ti ali, acredite e confie em você. O que você acha que são as principais características? Porque eu posso lhe afirmar que, poxa, eu conheci várias pessoas agora em janeiro, né? E de janeiro para cá, que é quando eu reforcei algumas questões de networking que eu tinha acabado abandonando, e você é uma pessoa que tem muita facilidade em se aproximar das pessoas, né? Eu acho que comunicação é um ponto bem legal que você tem, fácil comunicação, mas o que mais você traria para essa facilidade de aproximação, para gerar essa confiança junto com a equipe, com a galera? Olha, muito do que se aprende no Exército tem 2 aspectos que eu acho que é fundamental e isso falta, às vezes, no mundo corporativo. O primeiro deles é o espírito de corpo, que é muito diferente de corporativismo. Então, vou dar um exemplo clássico. Estou lá num acampamento e estou tomando sopa e está chovendo.
Eu não posso estar dentro da barraca tomando sopa ou num lugar coberto e os meus soldados tomando sopa na chuva. Vamos tomar sopa na chuva todo mundo. O sol, se tiver que ficar com alguém no sol, que seja o oficial, que seja o mais graduado. Isso é uma instrução que já nasce dessa forma. Porque, para nós, o líder é o espelho da tropa. A tropa é o espelho do líder. Quer dizer, se eu também não dou o exemplo, eu não arrasto as pessoas. Porque esse negócio de ficar falando é muito legal, mas se as pessoas não percebem que você tem uma verdade na tua fala com a tua ação, você perde completamente a credibilidade. Então, esse é um ponto muito importante. O outro é que comunicação, numa situação de, vamos chamar assim, de gravidade máxima, que felizmente o Brasil, aqui dentro do nosso território, nunca precisou utilizar, não dá para você ter uma conversinha com uma pessoa na guerra, né? Do tipo, olha, por favor, né? Se você puder abaixar, é bom porque você não vai tomar um tiro na cabeça. Não dá, não tem essa condição. Então, são coisas do tipo, como eu falei, né? Comando e controle, mas que em nenhum momento você está desrespeitando o teu colaborador, né? Ali, no caso, o teu subordinado, que é um nome feio, mas é o nome que se usa. Porque, se não for dessa forma, você não vence a guerra, né? Porque a guerra do outro lado lá, eu fico imaginando, por exemplo, eu tenho amigos na Polícia Militar, que são oficiais. Pô, a Polícia Militar o tempo inteiro está confrontando. Não dá para chegar para o companheiro e falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estratégia aqui, e vamos falar baixinho. Não dá, o cara está levando chumbo grosso do lado de cá e tem que mandar chumbo grosso do lado de lá. Então, é a vida que segue. Então, esse eu acho que é o grande mote, a comunicação direta, franca, honesta, e depois, se for o caso, você até ir lá e dizer, olha, naquele momento eu tive que falar grosso, eu tive que falar alto, porque era o único jeito que tinha. No mundo corporativo, isso quase não existe, né? Não existe essa questão dessa necessidade. Por isso que quando o chefe perde um pouco esse controle, ele mostra exatamente quem ele é, né? Perfeito. Concordo. Deixa eu uma pergunta. Normalmente, quem vem do Exército, eles acabam indo para áreas ligadas à segurança, né? É muito comum hoje a gente ver pessoas que saem do Exército montam empresas de segurança. O Diógenes, além de não ter ido, a princípio, pelo menos me parece não ter ido para o campo da segurança, ainda é mais um cara de RH, é um cara que olha pessoas, é um cara que olha o cenário como um todo, ele olha o ambiente corporativo, mas sempre prezando em pessoas. Por que caminho essa trajetória? Diferente do normal que se acontece dentro dessas saídas, né, do Exército. O Exército está dividido em algumas áreas, né? Em alguns segmentos, serviços e armas, a gente chama, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente vê de muito legal num filme, por exemplo, como o Resgate do Soldado Ryan, toda essa questão do Platoon, que talvez seja o melhor filme de guerra feito clássico, né? Na história, né? Por conta dos detalhes, né? Porque ali não tem o Rambo, que você não vê o cara sem nenhuma arma, de repente ele dá 500 tiros. Não sei de onde ele tira aquilo tudo, né? Então o Platoon é o único que retrata realmente a verdade ali das coisas. E aí é a tal história. Então você tem a arma da infantaria, que é os caras que realmente são os caras que são os tops, assim, são os milicos. Todo mundo é militar, mas esses caras são aqueles, vamos chamar assim, os obcecados pela guerra, pela estratégia e tal. Você tem a cavalaria, que também é uma arma de terreno, né? Que faz todo o reconhecimento. Isso vem lá. A cavalaria é usada de uma forma muito forte. Dá para ver, por exemplo, naquele filme Gladiador, no início do filme, quando o Maximus lá, que depois, né, vira o gladiador, ele coordena a infantaria, mas ele trabalha com a cavalaria muito forte e trabalha com a artilharia também, que são aqueles caras jogando aquele monte de fogo lá para cima dos caras. Então, isso tudo são armas. Tem outras, né? Tem a arma de comunicação, que faz toda essa ligação, tem a engenharia, e tem serviços médicos, e tem o serviço de intendência. Tudo isso para chegar no serviço de intendência. O serviço de intendência é a área burocrática administrativa. As pessoas dão pouca importância para essa área, muitas vezes, né? Só que é o seguinte, somos nós que levamos o uniforme, somos nós que levamos o mantimento, somos nós que levamos a munição, somos nós que levamos o cara para ele poder ter um lugar para tomar banho, para ele poder dormir, para ele poder se agasalhar. Então, toda a parte de logística do Exército é feita pela intendência. E eu sou um oficial de intendência.
Então, eu conheço toda essa parte administrativa. E foi daí que eu tive mais conhecimento e mais aprofundamento nessas coisas mais cotidianas de uma organização. Eu fui tesoureiro do Exército, as minhas contas foram 3 anos auditadas pelo Tribunal de Contas da União, felizmente todas elas sem nenhum tipo de menção. Então, é como se eu fosse, na verdade o ordenador de despesas. Porque dentro do Exército você tem 2 grandes áreas. Um comandante de um quartel, ele é responsável pela organização militar, uma OM, e ele é responsável pela ordenação de despesas. Ele é responsável também por todas as questões de mau investimento, essa questão toda que tem muito na política, ou deveria ter, essa questão da responsabilidade sobre as coisas que você está fazendo, responsabilidade fiscal é o nome mais técnico. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, isso também existe. E eu, então, enveredei para essa área administrativa. Legal. Diógenes, a gente vê muito essa questão de gestão, hierarquia e direcionamento, comunicação, tudo. O Exército é algo que forja a gente, com essas questões. E aí você migra da parte ali do Exército a militar para o mundo corporativo. Eu queria entender um pouquinho dessa transição, as dificuldades que você teve, como que foi isso? Porque não deixa de ter uma gestão de pessoas, não deixa de também ser uma organização, mas é algo um pouco diferente. E qual que foi as dificuldades e como que foi essa transição? Bom, primeiro, assim, eu acho que tem uma coisa boa, em que pese ter toda essa mitologia em torno do militar, em torno daquele período de 21 anos, de um regime de exceção, enfim, mas as pessoas gostam de pessoas com as características de um militar. Porque a gente, sem medo de errar, ser humano ruim tem em tudo quanto é lugar. Eu sou católico, até na igreja tem. Mas a imensa maioria é gente do bem, gente que quer as melhores coisas, que praticam as melhores coisas. Então, essas pessoas hierarquicamente, são dóceis, no sentido não de serem bobas, porque a gente não é bobo, ninguém obedece ordem idiota no Exército ou na Marinha, ninguém tem isso. Aliás, ao contrário, ordem idiota não se cumpre. Então, esse é um ponto. Depois tem o ponto da hierarquia, você respeita as pessoas, principalmente se elas estão numa posição hierarquicamente ou funcionalmente superior a você, mas por respeito e não porque ele tem mais poder ou menos poder. Depois, porque, de modo geral, o militar, por conta daquilo que eu chamei de espírito de corpo, ele é muito leal. Ele é leal a muitas coisas. Ele é leal começa pela pátria, pela bandeira nacional, hino nacional, começa pelas questões de civismo, Você vê militares fazendo bobagem na rua, talvez às vezes bêbado ou atravessando um farol vermelho e atropelando alguém. Mas é a imensa minoria. E não é proporcional, não. Tem menos militar, por isso que eles fazem menos bobagem. Não. Tem menos militar, proporcionalmente fazem muito menos bobagem do que aqueles que não são. Por conta do quê? É outra coisa que a indústria, de modo geral, ou o mundo corporativo, não consegue. O militar, ele é militar, então ele representa aquela força, com ou sem uniforme. Então, por exemplo, se eu estou lá fazendo algo errado e eu sou pego fazendo esse algo errado, primeiro, eu sou punido pelo Código Disciplinar do Exército. Então, além de sofrer as sanções civis, eu tenho as sanções militares. Então, outra, eu não posso fazer os outros 200 e poucos mil militares do Exército passar vergonha porque eu, fardado, estou fazendo bobagem. Então, o que não é muito comum, porque, às vezes, ninguém pergunta em que empresa você trabalha para te fichar. O cara te pergunta o documento. Agora, para o militar, ele aí vem, imagina. Hoje, por exemplo, o Diógenes saindo aí, fazendo umas barbaridades. A Rede Globo, CNN e todas as outras iam adorar, Ia ter tudo para falar mal do milico. É assim que funciona. Perfeito. Então, acho que essa questão da lealdade é o que mais faz a diferença. Show. E saindo um pouquinho desse ambiente, quando você vem para o mundo corporativo, e aí a gente já vê inúmeros títulos, livro que você escreveu,
foi coautor de alguns outros livros, mas tem uma coisa que me chama muita atenção, que é um negócio muito bacana, até o nome, ele é sugestivo, que são as pílulas do incentivo. Como que surgiu isso? O que são as pílulas do incentivo? Bom, bacana, obrigado, Adi, pela pergunta. Isso aconteceu, tem um ano, eu lembro, porque por uma coincidência enorme, não foi proposital, foi uma coisa assim do tipo, sei lá, ao acaso. Eu fiz uma pesquisa perguntando no próprio uma enquete, né, no LinkedIn, perguntando se fazia sentido publicar com uma certa frequência coisas que incentivassem as pessoas a olhar o mundo corporativo com um ponto positivo, né? Mas não só o ponto positivo, olhar as coisas como elas são. A realidade não dá para você ficar toda hora colocando um óculos cor-de-rosa. E aí foi quando, então, no dia 19 de julho do ano passado, que é o Dia da Caridade, eu acabei postando a primeira pílula de incentivo. E foi muito interessante, porque eu não imaginei, até escrevi isso, que isso ia me provocar em mim, mais do que talvez nos outros, essa coisa de pesquisar, de ir atrás, de ver, de escrever, poder comentar sobre coisas, dar minha opinião, sempre respeitando os outros, mas dando a minha opinião. Se eu tiver que tomar porrada, estamos aí. A vida é assim, né? Não dá para você fugir dos embates, né? Com respeito, a gente aceita tudo que tem que vir, até porque faz você crescer, né? Aqueles que não acham que não erram, eles estão cometendo um grave erro na sua carreira, porque só quem erra evolui mais, e evolui mais rápido. O que você não pode é ter um saldo negativo, né? Que aí não faz sentido, mas se você tem um saldo positivo entre erros e acertos, todo mundo quer gente que arrisca um pouco mais, né? Claro, tem culturas de empresas que não aceitam, mas a maior parte delas percebe que quando você tem uma necessidade de correr um risco ou pode correr um risco, faz sentido. E a pílula de incentivo é exatamente isso. E surgiu numa época crítica para nós, né? Muita incerteza, né? Julho do ano passado, muita incerteza do que seria o Covid, de como seria, né? É uma gripezinha, é um vírus mortal, o que viria a ser aquilo tudo, né? Então, a ideia era poder trazer um pouco de assim, vamos chamar de gás, né? Para o dia a dia das pessoas que estão lá conectadas comigo. Show de bola. E isso é bem legal, né, Diógenes? Porque muita gente gera conteúdo, né, no LinkedIn, e a galera acaba vendo como, tá querendo aparecer e tal. Isso é uma cabeça de gente pequena, né? Porque ali você está gerando insights para a carreira de várias pessoas, né? Então, Verdade. Tem gente que pode pegar e falar, pô, o cara tá se mostrando, e tem gente que te manda em inbox uma mensagem falando, porra, isso que tu escreveu aí fez eu mudar de pensamento, mudar minha vida, fez eu tomar uma decisão diferente que me gerou sucesso em algo, né? E isso acontece. E através dessas coisas a gente vai se conectando com as pessoas, né? Então, eu me conectei com o Diógenes através de posts, de informações geradas lá, e gerou essa conexão que hoje, né, é muito importante para mim e vem me agregando bastante. Então, é uma galera com a cabeça pequena para algumas coisas e precisa abrir um pouco mais a mente. Eu acho que, na verdade, você tem toda a razão. Eu entendo que, assim, existe uma diferença enorme, e você tem razão de que tem gente que publica coisas apenas para se promover e tal. Mas tem uma diferença enorme entre marketing pessoal e marca pessoal. Isso aí. São coisas, completamente diferentes. O marketing pessoal era algo do passado, e é exatamente como era o marketing, né? Surgido lá na década de 60, que os caras conseguiam até fazer o cigarro, que é uma bomba, cada um usa como queira. Eu não estou sendo crítico a quem fuma, eu estou sendo crítico ao cigarro. O cigarro, que é uma bomba, os caras vendiam cigarro à torta à direita. Até poucos anos atrás, todo mundo tinha isso, né? Como hábito de consumo, né? Você via as pessoas, às vezes, amigos meus falavam assim, se eu não tiver com um cigarro na mão, parece que não sou eu, né? Quer dizer, tanto do quanto o marketing influenciou. E esse marketing pessoal vinha muito carregado com essa coisa da casca, da maquiagem. Então, você falava de marketing pessoal, é porque você não tinha conteúdo.
Agora, marca pessoal é o contrário. Se você não tiver conteúdo, meu amigo, você não fica lá. Na boa, não é porque você não fica, porque você pode até ficar postando um monte de coisa lá, mas você vai postar sozinho, você vai pregar no deserto. Então, quando você começa a fazer essas postagens pensando numa dimensão maior do que simplesmente aparecer, que é como eu posso atingir, e eu penso nisso, eu tenho certeza que você, quando publica o EAD e outros tantos, né, grandes amigos que a gente tem aí, e de todas as áreas, né, poxa, você tem a Rosiane, que é fonoaudióloga, pô, quantas coisas você não aprende com ela, que talvez você não aprendesse se você tivesse com o seu mundinho lá, né, o Claudemir, o Paul, né? o Rodrigo Portes, o próprio Jorge Luiz, e tem vários, né? Tem o Vanderlei, que não pode chamar de Vanderlei, porque é o Marim. Tá? Enfim, eu tive a oportunidade de isso que você falou, de facilidade de relacionamento, sempre foi muito, muito fácil mesmo. E é isso que as pessoas têm que entender. Eu não estou fazendo ali algo para que eu me projete. Eu estou fazendo algo ali que tem que dar eco nos outros. Perfeito. E disso que você falou, uma coisa incrível, né? De verdade, eu não vou falar o nome da pessoa, ele publicou isso, está escrito lá, mas eu fiz IBGC com uma turma, várias pessoas, somos amigos até hoje e tal, e um em particular, ele era CEO numa grande empresa que tinha um fundo de investimento fortíssimo por trás, chamou ele para isso, e quando eu comecei a publicar essas coisas, ele decidiu fazer uma espécie de caminho de Santiago de Compostela. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: Diógenes, foi ouvindo uma sequência das suas pílulas que eu tomei a decisão de rasgar o meu contrato. Você imagina um contrato de CEO de um puta negócio, quanto não é. Decidi rescindir o meu contrato, fazer esse meu sabático, porque eu não estava me encontrando de valores que não que ele perdeu, mas que ele já não estava mais pensando naquilo. Fez o sabático, fez o caminho, tal, bacana. 15 dias depois voltou, estava empregado. Então, percebe? Isso que ele contando para mim é uma coisa fora de série, porque você fala, poxa, eu não imaginava que a dimensão das coisas fossem essas, né? E tem outras coisas, as pessoas... e tem uma questão de generosidade, que aí não é só minha, é de todas essas pessoas que eu citei, tem uma questão de generosidade, né? Eu te conheci pelo canal... Compartilhando o Futuro. Eu sempre confundo, né? Compartilhando o Futuro. Poxa, isso é generosidade, né? Você tem o Rodrigo Ojera lá que, o camarada para de fazer um monte de coisas que ele tem para fazer para ajudar as pessoas a se colocarem. Quanto que ele ganha? Não ganha nada, talvez ganhe um muito obrigado e mais um amigo, mas isso tem um saldo de remuneração emocional e, não tem preço. Claro, eu preciso comer, eu preciso pagar a escola das minhas filhas, faculdade e tal. Mas só isso é muito pouco. Então tem que buscar outras coisas para os outros também. Show de bola. Diógenes, depois eu vou fazer uma pergunta. Eu queria falar um pouquinho das 8 virtudes humanas que você falou sobre isso no LinkedIn. Mas antes, eu vou começar a interagir com o público aqui. Tem uma pergunta do Guilherme Credit. O Guilherme faz a seguinte pergunta. Boa noite, Diógenes. Como você vê a diversidade nesse novo contexto da gestão de pessoas? Poxa, cara, isso é obrigado, Guilherme. Isso daí, para mim, é uma das coisas que... quando você escreve, talvez você não consiga dar a dimensão do que você quer dizer. Então, falando, talvez fique mais fácil. Cara, eu respeito o humano. Eu sou de uma época... Eu sou ruivo, não dá para aparecer, a minha esposa até brinca, né? 30 anos juntos, aí eu casei, eu era ruivo, agora eu sou prateado, né? Então era ouro, agora eu sou prata, estou desvalorizando. Talvez vai virar bronze uma hora. Eu já estou na idade do condor, né? Eu já passei daquela idade do ferro, agora estou na idade da ave. Eu já estou com condor, percebi que eu sou super crocante, né? Acordo, já está fazendo uns barulhos. Tá? Mas eu sou de uma época, cara, que o humano não tinha essas coisas todas, esse segmentalismo, essa segmentação. Outro dia eu estava vendo, cara, eu respeito mulher porque eu aprendi isso dentro de casa, né? Eu aprendi primeiro a respeitar minha mãe. Aí se eu falasse alto com a minha mãe, se eu fizesse um gesto diferente, né? Nem imaginei fazer porque não tinha nem espaço para isso. Então eu aprendi a respeitar as mulheres dentro de casa, né? E aí você vê coisas do tipo, essa semana aqui, eu não sei que dia foi o Dia da Mulher Negra
caribenha e sul-americana. Cara, aí tá demais. Isso não é diversidade, isso é estupidez. Desculpa, não faz sentido isso aí. Nós estamos subdividindo o ser humano. Daqui a pouco, para mim, não faz nenhum sentido. Eu ainda sou a favor de que o humano é importante. Você quer ajudar as pessoas? Comece a ajudar pelos pobres. Ah, mas o pobre, a maioria é negro. Ótimo, então você vai estar ajudando os negros. Ué, sabe, as pessoas invertem as coisas, então é muito complicado. E não é fácil trabalhar a diversidade. Por quê? Porque cada pessoa tem um valor e você tinha que equacionar isso de uma forma legítima. E, na minha maneira, a única forma de equacionar isso é a tolerância, é o amor, é o respeito, né? E são coisas que, lamentavelmente, de um tempo para cá, elas vêm perdendo as suas forças, né? Quando você fala em amor, as pessoas já pensam em sexo, né? Pô, não pode ter amor entre um homem e um outro homem? Por que não pode? E pode ter um amor também, esse amor vamos chamar assim, do relacionamento porque são homossexuais. Cara, eu não vejo nenhum problema nisso. Trabalho e trabalhei sempre com gente de todos os tipos, mas eu respeito as pessoas. Eu não as respeito porque tem um carimbo ou porque tem uma coisa que é a moda. Isso me incomoda demais, porque a gente está destruindo o passado, achando que assim nós vamos construir um futuro melhor. E não é, nós não estamos mais conversando sobre essas questões, né? Ideologia de gênero, né? Todas essas coisas. Eu escrevi recentemente uma questão desse tipo. Pô, Nova York está catalogado, classificado na prefeitura 31 tipos de gêneros. Cara, eu de verdade só conheço 2, o homem e a mulher. 31. Eu fui olhar esses 31, porque eu tive que estudar um pouco para escrever, para não, né? E até que, felizmente, eu não fui detonado, porque as pessoas sabem do que eu penso, não estou ali atacando absolutamente ninguém, mas eu quero que haja uma reflexão. Faz sentido mesmo a gente se dividir tanto, né? E a diversidade, é como eu falei, tem gente que daqui a pouco vai ficar falando, poxa, mas e eu? Né? E eu? Porque se tem para todo mundo, tem todas as super hiper minorias e cada vez mais minorias, quem é que ia? Então vai chegar uma hora que você, né, uma pessoa como eu, branco, que nasceu numa família pobre, que estudou, que ralou, que não teve cota, tal. Quer dizer, eu sou um cara que não vou ter nunca uma vantagem sobre os outros. Então, vai chegar uma hora que o mundo vai ficar imperfeito, não vai ficar bom. E muitas pessoas que são beneficiadas com as cotas, e que eu não acho que é um processo errado, eu só acho que não pode ser uma coisa sem saída. Eu entendo que tem que ser algo que tem uma entrada, mas tem que ter uma saída, né? Tem que haver uma melhora, não pode ser simplesmente um assistencialismo. As pessoas não querem isso. Eu conheço vários que não aceitam essas coisas, né? Mas hoje é a história, né? E você não precisa aparecer, né, para você dizer o que você é. E você não precisa ser politicamente correto. Poxa, aqui eu podia estar falando só coisas boas, olha que legal. Nossa, o Diógenes realmente é o diretor de RH, diretor comercial mais RH do mundo. Mas eu estarei mentindo. Não posso mentir. Eu sou isso, né? E com respeito a todo mundo. Respeito todos, absolutamente todos, sem nenhum problema. E quem me conhece, realmente me conhece, sabe que eu respeito mesmo, que não tem essas coisas. Então, diversidade é algo complexo. Muito bom, muito bom. Legal, bem legal. Show. Eu vou mudar um pouquinho o tema, tá, Diógenes? Eu vou entrar à vontade. Um pouquinho na questão comercial, um pouquinho em outras coisas, na questão da pandemia. Eu acho que é legal a gente falar um pouco disso, né? Eu, como te conheço há alguns meses e conversamos algumas vezes, né? Eu sei que você é um cara de muito contato, de conversar com todo mundo. Eu vejo que você é um cara, olhando para ti, e já falamos algumas vezes, é um cara de campo, de rua, né? É um cara que vai, que visita cliente, que gosta do front ali, do face-to-face. E tu tá numa área que, querendo ou não, a área de vendas, né, é uma área de meta, objetivo, resultado a todo momento e precisa estar ali marteladinha dia a dia, né? A gente acaba batalhando dia a dia por resultado. Eu queria saber como que foi
essa gestão e essa atuação com relação a chegar a resultados com o isolamento, distanciamento social, não podendo estar no front ali, tete a tete. Como foi isso? Qual foi as dificuldades que vocês tiveram? Bom, obrigado. Assim, olha, de março a agosto, sem medo de errar, a gente não conseguiu fazer um contato sequer. 4 meses, cara, sem nenhum contato. Primeiro porque o que a gente tinha de contato no B2B é o telefone fixo e o e-mail. O telefone fixo poderia ter sido feito uma transferência, né? Aquele siga-me, por exemplo. Não fizeram e faz sentido não fazer mesmo. Então, você perdeu ali pelo menos uns 70% de uma ferramenta importante que é de contato, porque você liga e ele não sabe quem está falando ainda. Ele só vai saber a hora que ele falar alô. O e-mail, ele criou uma coisa do tipo assim, eu posso responder ou não conforme a minha vontade, vamos chamar assim. E como eu fui dos dois lados do balcão, né? Se a gente arredondar os 40 anos de carreira, 38 vai fazer agora em dezembro, mas arredondar, eu trabalhei um terço em vendas, um terço em compras e um terço em operações. Eu tive dos dois lados. Eu sei o quanto o comprador não está disposto a prospectar o mercado, porque se está tudo bem. E receber uma pessoa significa receber 3, ou 5, ou 10. Isso, num tempo de menos profissionais, menos tempo para se fazer muitas coisas, as pessoas vão deixando isso como uma segunda situação de lado. Só que para você comprar, os mesmos trabalhos que você tem para vender. Só que tem uma vantagem. Quem compra pode decidir a hora, como, quanto comprar. O vendedor não. O vendedor, se ele arrisca num único comprador ali e o comprador, por alguma razão, não compra o produto dele por N situações, ele perdeu o seu tempo, perdeu a sua energia e, consequentemente, não vai bater a sua meta. Perfeito. Como eu tive dos dois lados do balcão, eu sempre tive essa possibilidade de me conectar também com o outro lado. Então, eu conheço outras pessoas de supply e de logística e tal, porque eu fui desse lado, e não porque eu fui lá vender. Então, todas as vezes que eu precisava de um apoio, era no celular desses caras que eu ligava, porque esses eu tinha o celular. Era no LinkedIn desses caras que eu entrava, para dizer, olha, eu estou precisando fazer contato com vocês. Eu não sei se vocês estão ou não, né? Qual é o seu nível de bid ou de ações que você está fazendo, mas eu preciso, né? E é muito interessante porque eu brinco e falo isso e dou puxão de orelha em todo mundo que eu posso, que o comprador, ele é uma espécie da princesa. Pega lá o Shrek, assiste o Shrek, lá o número 1 primeiro. Pô, a princesa tá lá, tem um dragão super forte. No caso, era uma dragoa, não sei nem se é feminino de dragoa, mas vai. É uma dragoa feminina lá, que se apaixona por um burro. Pô, já vê que é um negócio meio louco. Mas olha que bacana, né? Tem lá a Fiona, né? Que é uma mulher linda, que na verdade não é, e tá presa no castelo, na torre mais alta. Eles até falam isso, a torre mais alta do castelo mais alto, né? Enfim. O comprador, meu amigo, é essa princesa. E nós, vendedores, eu falo hoje nós porque eu estou lá de cá, nós somos o príncipe encantado que tem que, não veio com o cavalo branco, eu não quero. Né? E aí tem um Shrek 3, ou 2 lá, que parece um príncipe encantadíssimo lá, cheio de trejeitos e não sei o quê, e cabelo bonito, cara cheiroso, e o Shrek é um ogro, né? Então, esse cara é o comprador é o vendedor que todo comprador quer. Cara, é difícil. A nossa vida não é mole, cara. Vender, o cara tem que ter algum problema, porque é arrumar um emprego todo dia. É igualzinho. Você está arrumando emprego todo dia. Aqui não é para valorizar o vendedor, não. Mas é complexo. Não está na tua mão a decisão. É isso aí. Só para exemplificar isso, uma vez nós recebemos aqui, ele não vai estar vendo, porque ele nem está aqui no Brasil mais, nesse momento. Mas a gente recebeu uma vez o CEO global de uma empresa que eu trabalhei, e eu era diretor comercial. E eu estava chegando com ele no final do dia, eram umas 5 horas da tarde, chegando na empresa, e um vendedor meu estava saindo. E, cara,
Ele nunca conversou com esse vendedor, mas ele sabia de tudo, porque você dava um book, né, pro cara, ele vinha no avião lá, nem dormia, nem tomava champanhe, nem nada, ele vinha vendo o rosto das pessoas e o nome. Então, quando ele encontrou com ele, ele falou: "Ô, você não é o Manuel?" O cara já levou um susto, né? Falou: "Pô, presidente global, me chama pelo nome, deu pau, né? Alguma coisa não tá boa." Coisa errada. E aí ele perguntou: "Quantos contratos você vendeu hoje?" Pô, o Manuel congelou. E eu também, né? Porque eu não sou besta. Falei: "Ué, eu sou o chefe desses caras." Aí o Manuel. Aí o Manuel falou: "Olha, nenhum." "Não, você está enganado. Você vendeu alguns. Os caras não compraram." Então, olha só, isso é uma verdade. Então, o vendedor que está ouvindo aí, isso é uma verdade. Então, não comprou hoje. Talvez compre amanhã. É por isso que existe um negócio chamado funil. Bom, aí nós vamos entrar em. Aí o Rodrigo Porto, se tiver aí, dá aula. Então aí chama ele para falar dessa. Ele está aqui sim. Ô, Brunão, na verdade, o homem não é um vendedor, né? Ele é um contador nato de histórias. E nesses enredos todos que ele elabora, ele vai te envolvendo, ele vai te abraçando. Quando você vai ver, ele já vendeu, né? Então, parabéns. Fosse bom, viu? Eu vou fazer uma pergunta aqui da Ginger. Ela fala o seguinte: Diógenes, você escreveu: seja dono de suas emoções ou será escravo delas. Por gentileza, pode falar sobre esse assunto e como nutrir, ou como posso nutrir um ambiente de crescimento na minha equipe? Poxa, obrigado, Ginger. Cara, isso está lá num texto chamado A Sua Atitude Determina a Sua Altitude, né? É um dos itens, são 10. Se você não é capaz de controlar o seu instinto humano, que é selvagem, né? E aí, São Paulo, numa carta dessas, talvez para os Coríntios, ele diz: se nós não controlarmos, nós somos iguaizinhos a qualquer outro animal, só que o homem é racional, ele é capaz de se controlar. Pode ter inúmeras dificuldades para fazer, mas ele é capaz. Então, se você se permitir a sofrer todas as influências da hora que você sai da sua casa, que em tese é um ambiente saudável, que você retorna no final do dia para restabelecer as suas energias, é ali que você, né, é ali que é o famoso descanso do guerreiro, tanto para o homem quanto para a mulher. Se você se permitir sofrer todo tipo de intempéries emocionais daquele momento até a hora que você chega na empresa, não adianta falar como se falava no passado. Seus problemas pessoais você deixa em casa. Isso não existe. Isso é uma mentira que contaram para todos nós. Não existe. Você não consegue ser duas pessoas diferentes. Você é uma pessoa só. Eu sou o Diógenes com a minha família, o mesmo Diógenes que eu sou com meus colaboradores. Eu não sou polido com a minha família e sou mal educado com meus colaboradores. Aliás, o contrário. Às vezes, nós não facilitamos deixar de te amar. Show de bola. Show de bola. Eu acho que travou, hein? Mas a minha filha vai no presto. Brunão, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Acho que será? Acho que é, né? Diógenes, só um minutinho. Tá travando um pouco aí a sua internet e a gente perdeu um pouco desse conceito que você estava explicando para a gente aí. Eu acho que está travado ainda. Pode falar, deixa eu ver se voltou. Você volta no minuto 42? Galera. Ao vivo, aqui, agora eu ao vivo temos alguns imprevistos. Segue aí, Diógenes, fica à vontade. Agora eu voltei. Então, a gente às vezes tem essa situação de você acabar sem querer ofendendo quem está mais perto, né? Quem de nós não de repente falou uma palavra errada para alguém que é mais perto de você do que para o seu chefe ou para o seu par na empresa? Muitos de nós já fizemos isso, né? Isso não significa que você é um monstro, mas significa dizer que você tem uma certa intimidade. E esse é o outro controle das emoções. Quanto mais íntimo você é, mais cuidado você tem que tomar. Porque a chance de você avançar o sinal é sempre maior.
E completando o que a Ginger perguntou sobre como eu faço esse ambiente, eu vejo que a primeira delas é a transparência nas coisas, né? Então, como eu mencionei, ser o exemplo, o que vale para você vale para o outro, né? Emenda de feriado não é só para o líder, também pode ser para todos, né? Dentro de uma organização, dentro de uma situação de quem cobre quem, do plantão que vai ser feito, né? Acho que todos nós, né, temos essa condição de elaborar essa justiça, né? E com isso você vai criando um clima de confiança, um clima de interdependência, de aprendizado conjunto, né? McGregor escreveu, que é um cara que escreveu sobre os estilos gerenciais, né? E aí, óbvio que hoje tem muito mais que isso, mas ele falava em 4 estilos, né? O administrador, o empreendedor, o integrador e o produtor. Esses quatro estilos, depois você mistura, pode virar igual cores, né? Você tem as 3 lá primárias, depois você vira quanto você quiser. Só que ele dizia o seguinte: de nada adianta você escolher um só daqueles e montar o teu time com aquilo, porque o time é um conjunto de pessoas diversas, de pessoas com pensamentos diferentes, né? Que tem um objetivo comum. Esse é o grande barato. Eu posso pensar diferente, mas o objetivo é comum. Então, isso todo mundo vai trabalhar em prol disso, né? E dessa forma. Então, não permitir que as coisas externas avancem sobre você nessa questão emocional. Porque é muito comum acontecer. Acontece. Obrigado. Dá uma volta a mais no quarteirão, antes de chegar em casa, né? É muito incrível isso de que a gente tem que se policiar com certas coisas que a gente não acha que não precisa. Então, é uma dica que eu deixo aí. Dá mais uma volta no quarteirão e você chega em casa bem, ou dá uma volta a mais no quarteirão e chega na empresa bem. Dá uma volta de carro ou correndo? É brincadeira. Não, ó, tem uns caras aí que é só correndo, de bicicleta, né? O equipe de bicicleta, pô. É o seguinte, todo dia eu ando 4 quilômetros. Aí eu acordo, tomo banho e tal, e vou trabalhar, porque não dá, né? Ninguém é de ferro. Diógenes, na sua opinião, qual que é a pior tarefa de um gestor? Essa eu queria perguntar desde o começo. Olha, cara, eu tenho uma frase para isso e vocês vão entender. Eu prefiro ser bobo do que ser injusto. Cara, a pior tarefa de um gestor é você tentar ser justo. É difícil. Porque o que é justiça? Né? Por exemplo, para uma criança de 2 anos, ela dá os primeiros passos, pô, você vai aplaudir. Mas para um jovem de 15 anos, ele dá os primeiros passos, dependendo do que for, você vai criticar. Né? Então, o que é justiça? E aí eu falo, porque a gente tem em casa, eu tenho 2 filhas, o que é justiça? Né? É dar as 2 coisas para as 2? Né? É complexo, né? Teve uma época na minha vida que eu discuti, no bom sentido, né? Que eu acho que o rei Salomão, em toda a sua glória e sabedoria, ele errou naquela questão do bebê lá. Porque tem uma hora que você tinha que matar as 2 mães e dar o bebê para alguém que quisesse. Porque ali, de alguma forma, uma delas estava abrindo mão e a outra também, de certa forma. Eu estou sendo muito matemático aqui, né? Não estou sendo emocional, estou sendo racional. Então, às vezes, para você ter a justiça, de verdade, não era matar a criança e alguém dizer, não mata, entrega. Não, era falar assim, mata as 2 mães, né? Aqui exagerando, evidente, e pega a criança e dá para quem quer cuidar, porque deve ter um monte de gente querendo, né? É aquela história, às vezes eu estou insatisfeito com o meu trabalho, mas, poxa, se eu contar para quantas pessoas o que eu faço, como eu faço, o que eu gosto de fazer, do jeito que eu faço, as pessoas iam querer estar no meu lugar. Então, justiça é talvez a coisa mais difícil para um gestor. Eu vejo dessa forma. Eu gosto bastante disso, viu, Diógenes? Eu acho que é uma das coisas que eu sempre penso que é na justiça, né? Então, eu concordo. Eu prefiro ser o bobo de plantão do que ser injusto. Eu prefiro ter realmente, até realmente que eu tenha a verdade acima de tudo, porque a pior coisa é você ser injusto
porque outras pessoas falaram, porque você não conseguiu avaliar o contexto, enfim, eu concordo muito com essa teoria, eu acho que ela é perfeita. E eu não posso deixar de fazer uma pergunta do Rodrigo Portes. É isso aí. Por favor. Qual é a área mais difícil? Vendas, compras ou RH? Eu acho que cada uma delas tem uma coisa mais difícil, mas eu acho que vendas é a área mais difícil. Por quê? Porque aquilo que eu falei, você não tem controle sobre a decisão do outro. Por exemplo, o comprador, no bom sentido, ele pode fazer inúmeros tipos de negociações, de vantagens e desvantagens, né? Tudo dentro da ética que eu estou falando. Ele tem essa possibilidade de trazer o negócio que ele quiser para ele. Ele tem essa habilidade, porque ele também é um bom negociador. Agora, o vendedor não. O vendedor ele tem um limite, né? Eu brinco sempre lá, põe a arma na cabeça do cara. Se fosse assim, era fácil vender, né? Quem tivesse a arma maior, vendia, né? Então, essa é uma dificuldade. O RH, eu acho que talvez a maior dificuldade que o RH tenha é o fato de que hoje, mais do que no passado, o ser humano está sendo mais valorizado, o que é um tremendo de um absurdo. Eu até escrevi isso recentemente, de que, liderança humanizada, 250 mil anos depois que o homem é como é, nós somos assim, desse jeitão, há 250 mil anos. Será que agora que a gente descobriu que nós somos humanos, agora que descobriu que tem que tratar as pessoas com respeito, dignidade, atenção, ser empático, eu vejo umas coisas assim que eu falo, não é possível, né? Então, o RH tem a maior dificuldade talvez de vender para os seus líderes, né? CEOs em alguns momentos, ou diretores, ou enfim, as questões que estão relacionadas a isso que todo mundo chama de abraçar a árvore, que tem importância, e é claro que não dá para ser só isso. Então, talvez a maior dificuldade do RH seja mostrar para o líder uma condição de caminho para essas pessoas, porque são elas que vão fazer o negócio no futuro, e também se envolver no dia a dia do próprio negócio da empresa, né? Não pode ser uma área isolada, que só trata das pessoas e ponto, né? Ele tem que vir por uma questão mais, na minha visão, maior, mais ampla e com mais criticidade sobre, inclusive, as pessoas que cada um de nós temos, apesar de não ser ele o responsável pela liderança dessas pessoas, a gestão dessas pessoas. O RH é um apoio para que a gente possa ter sucesso com as equipes que a gente tem. Eu acho que o vendedor é mais triste. É um cara mais sozinho, às vezes. Às vezes ele é sozinho até com os próprios pares. Por quê? Porque todo mundo quer bater o sino, todo mundo quer estar lá no top 1, né? Vendedor tem isso. Vendedor é pegada de tubarão, não tem essa coisa? Eyes of the prize. Pô, tudo assim, essas palavras, mas tubarão, você tem que ser tubarão e tal. Ninguém falou pro cara assim, o comprador, você tem que ser tubarão. Nunca disse isso. Depois que eu fui para vendas, o cabelinho ficou branco, rapaz. Cada vez mais fica branco. Assim, de novo, né? Isso é importante, eu falo sempre, e quem trabalha comigo sabe. Não é porque eu acho que é a área mais difícil que eu acho que é a área mais importante da empresa também. Calma lá. Eu fui criado até os 8 anos no interior de São Paulo. É aquela cidade de Matão. Porque você sabe que Araraquara, Ribeirão Preto faz parte da Grande Matão, né? Então, é mais ou menos por aí. Na Grande Matão. A Grande Matão. Tá bom. Matão. E o que isso para mim é importante? Me lembra as festas juninas. Ciranda de roda é quando todo mundo dá a mão. Então não tem alguém mais importante. Quando você solta uma mão, você virou qualquer coisa. Pode ser a cobra, o trem, a tripa, o que você quiser. Mas aí já não é empresa, já é outra coisa, né? Então, todos são importantes. Não adianta eu vender se a operação não entrega, se o compras não entrega para a operação, se o RH não contrata as melhores pessoas, se não treina. Cara, é tudo junto e misturado. Já foi o tempo, né, de, não, a vendas é a locomotiva da empresa. Ó,
eu tive a oportunidade de viver um momento mágico na área de compras, que foi quando a área de compras começou a se tornar estratégica. Isso foi em 2006, da 2010, foi quando o mundo despertou para compras. Por quê? Eu vou... Tá lá, ainda não está no tempo, mas vamos lá. É fácil, é matemático. É mais fácil você reduzir 5% do teu custo do que você aumentar 25% da tua venda. Perfeito. Ou é menos difícil, para usar uma palavra mais fácil, mas menos difícil. Por quê? Porque depende de você. Reduzir custos depende de você. Ah, mas eu não quero mexer na qualidade. Tá bom, mas você pode trabalhar com o seu fornecedor uma situação de ganha-ganha, de ter um custo final melhor, né? Que é outra coisa muito errada. No Brasil, a gente olha muito o preço da nota fiscal, né? O preço de face, e não o preço total. Ou, no meu caso, o preço porção, né? Não, um quilo de bife custa tanto, 100 gramas de bife custa tanto. Então, eu não posso ficar fazendo cálculos macros, às vezes tem que fazer cálculos micros, né? E isso é uma coisa que, muitas vezes, se você não tem uma relação com o fornecedor... Poxa, quantas vezes eu ganhei, economizei, né? Tive savings, tal, muitos, por conta do fornecedor chegar para mim e falar, Diógenes, vamos começar a trazer uma carreta do que um truque? Você vai ganhar, e realmente ganhava. Aí você sentava com o financeiro, porque dias de estoque. Hoje o dia de estoque, quando pode custar o dia de estoque? O dia não está valendo nada aplicado. Será que você não ganha essa margem do dinheiro aplicado? Você não ganha na compra melhor, mais eficiente, porque você vai fazer uma entrega só? Eu não estou falando aqui para super estocar, né? Mas não precisa ter aqueles estoques que dão sempre. Vocês que são de logística sabem disso, aqueles estoques que dão desespero, né? Não precisa disso, porque esse estoque custa mais caro do que mesmo que você tenha comprado muito bem. Então, é isso. Eu acho que é isso que eu posso deixar como um recado aí para a galera. Sensacional. Você torce para Matonense? Você torce para Matonense? O Porto está perguntando aqui. É o meu terceiro time. O primeiro é o Palmeiras, o segundo é o Palmeiras e o terceiro é a Matonense. Ah, tá. A Matonense já chegou até na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Brasileiro não, Paulista. Paulista, verdade. Aquela região de São Paulo, e aí é óbvio, né, uma brincadeira, mas aquela região de São Paulo na década de 90 era a Califórnia brasileira. Né? Saneamento básico em 100%, esgoto, água encanada, era um troço incrível, né? Por conta de alguns produtos, né? A cidade que meus pais são e eu morei, Matão, é a cidade que tem a Citrosuco, que é uma potência em termos de sucos, principalmente exportação na época. Hoje o brasileiro aprendeu, né? Nós aprendemos a tomar esse suco pasteurizado que os americanos tomam há mais de 50 anos. Mas era sempre assim, né? Citrosuco, Tanjal, tal. E tem outras grandes empresas do agro, né? Baldan, Marquesan, Panegose, são empresas muito fortes, tal. Então, é uma cidade que deixou de ser agrária para ser uma cidade híbrida, né? Comércio e agrário, mas na década de 90 era assim, não tinha gente na rua, era um negócio interessantíssimo em termos de cidadania, vamos chamar assim. Olha, você está falando de um negócio que é bem legal, que no passado, não sei se você vai lembrar, a TV Cultura tinha um programa que se chamava A Cidade Faz o Show. E quando ia jogar um time do interior, por exemplo, a Matonense ia jogar, eles falavam um pouco da cidade. Então, essas questões todas que você está trazendo, era muito bacana quando a gente via lá na TV Cultura, A Cidade Faz um Show. Eu acho que era um dos programas que a gente conhecia um pouco do interior paulista, de uma forma assim, falando, poxa vida, nós temos hoje tantos recursos aqui dentro do país, e a cultura mostrava muito isso, e era muito legal, era muito, muito bacana conhecer essas cidades. Brunão, você já vai para um programa hoje chamado Antena Paulista. Eu gosto muito do repórter, né, que é o Tramontina, um cara ele já é 50 a mais, com certeza, como eu. Mas de vez em quando, no domingo, eu consigo assistir isso. Não é uma coisa que eu pego todas as vezes, não. É algo semelhante com isso que você disse. Brunão, você vai para o encerramento ou não? Precisamos, né? Já passamos de 1 hora. Eu sou o homem do tempo, como tu disse. Ele falou que Isso aí, vamos lá. Diógenes, agora é a parte final, né? A gente tem 3 momentos e é onde a gente pega o convidado no pulo, né?
Então, eu queria... O primeiro momento, como tu falou que acompanhava lá Thundercats Roll, né? Então a gente tem o momento Snarf, que é um momento engraçado da sua carreira. Conta um momento engraçado pra gente. Algo engraçado? Uhum. Cara, uma vez... Essa é bem engraçada mesmo. Meu pai me ensinou uma coisa que era assim, né? A gente não era de família rica, muito pelo contrário. Então, se tinha mais que 2 talheres na mesa, era problema, né? Faca e garfo já tá bom demais, mas que 2 já começou o bicho pegar. E meu pai falava assim, filho, aprende o seguinte, você olha os outros, né? E pega aqueles que você sabe que tem uma condição e aí você segue aquele cara lá, segue o líder que você não vai se dar mal, né? E a gente foi representar o exército, eu era jovem isso. Vamos representar o exército numa atividade e aí teve um almoço. E eles colocaram do lado uma água lá, uma aguinha com limão, uma água meio morna com limão, que era para você lavar a sua mão assim, né? Suas pontas dos dedos ali e tal. Tem até o nome, mas eu não vou lembrar agora. Pô, e aí eu falei, para que serve esse troço aqui, né? É de bebê? O que é? Tinha um amigo nosso lá que era o cara mais assim, bem de vida, né? Ele meteu isso para dentro, todo mundo meteu para dentro. E aí foi assim, algo que ninguém se salvou, né? Não tinha nada demais, era uma água, era um chá de limão ali, né? Mas, de verdade, é algo que quando você lembra, na hora lá, lógico, não era questão de estar ruim ou bom, era aquilo. E milico também, a gente comia cada coisa que aquilo lá era muito bom até. Está tudo bem. Mas isso foi uma coisa bem, assim, engraçada que eu lembro até hoje por conta dessa, né? Meu pai falava, você olha para os caras que podem, né, te salvar. Esse daí não salvou em nada, viu? Foi o contrário. Para quem era milico, aquilo ali era até uma picanha, né? Mas mais ou menos por aí, meu. Porque o nome dos produtos do Exército é boi ralado, né? Frango atropelado, né? Então, assim, frango, bife milanesa é o bife com japona, né? Então, assim, essas coisas... A gente comia pedra e dava risada, essa que é a verdade. É isso aí. Bom, e nessa linha, depois a gente sai do momento cômico, a gente vai para um momento um pouco mais tenso, né? Na sua carreira, trajetória, tanto pessoal, profissional, tanto faz, qual foi o momento mais tenso? Aquele momento que a gente chama no programa o momento Munhá. Cara, eu até falei isso para o Paul, né? Alguns momentos sempre foram muito difíceis, assim. Eu acho que a questão da forja que eu vejo muito na minha vida, né? De que tudo teve um pouco mais de trabalho, né? Eu lembro que, poxa, se você se inscrevia na Telesp lá para comprar um telefone, pô, todos os amigos pegavam o telefone, o meu nunca vinha naquele lote, nunca vinha no segundo, nunca vinha no terceiro. Eu falava, pô, me inscrevi junto com os caras, meu, tem algum problema aí, né? Então, enfim, mas o momento mais complicado, eu acho que foi quando eu soube descobrir que eu talvez não ia ser CEO por conta desse meu perfil. Bem humano. Eu participei de um processo global dentro da empresa que eu trabalhava e foi muito curioso porque quando terminou o processo, a minha esposa é psicóloga, trabalhou 22 anos na Mafra Seguros, na área de RH, e quando terminou toda a entrevista, o processo foram 3 dias ali, bastante tensos, intenso também, eu perguntei para eles se eles iam me dar uma devolutiva. O psicólogo do lado de lá quase caiu duro. Pô, mas ninguém perguntou sobre isso. Eu falei, mas eu quero saber, foram 3 dias aqui, vocês me viraram do avesso, eu fui transparente, sincero e tudo mais. Eu falei, olha, então a próxima vez que você vier para cá, aqui sem nenhum snob, mas a empresa, a matriz é lá na França, então Paris, a próxima vez que você vier, eu reservo uma hora e eu te dou a devolutiva. E ele me deu a devolutiva. E ele disse, Diógenes, você vai ser sempre um excepcional diretor aqui, mas você não vai ser CEO. Não que eu quisesse a todo custo ser, mas quando você fala a tua carreira agora só anda de lado, ela não vai ter a possibilidade de você ter um crescimento vertical,
E mesmo depois disso, eu fui ser Latam. Então, não é que a empresa me abandonou, absolutamente. Mas ela disse, ó, esse aqui é onde você chegou. E não era por competência, era por essa questão de que eu até disse isso. Entre mandar um funcionário embora para fazer resultado, eu não vou mandar ele embora. Eu não vou fazer resultado porque eu tenho que mandar uma pessoa embora. Não é assim que se faz resultado. Não é dessa forma que eu posso ajudar a empresa a ganhar dinheiro. Não é em cima daquele... Porque, normalmente, a gente manda embora 10 faxineiros, né? Por exemplo, quando podia ter mandado um gerente que estava lá, às vezes, na boa. E que tem uma possibilidade de arrumar um emprego se você fizer todo o trabalho de outplacement. Não esse outplacement que você joga o cara para os leões e aí ele tem que aprender a se virar. Não, outplacement mesmo, aquele que você vai dedicar tempo e energia para que ele tenha sucesso, para que ele se recoloque mais rápido. É muito melhor do que você simplesmente manda embora para fazer resultado. E eu aprendi ao longo da vida, e depois que eu fui fazer certificação para conselheiro de administração, que um dos erros que os americanos cometeram, e hoje eles estão revendo, é essa questão de CEO para curto prazo. Porque o CEO de curto prazo, ele ganha um salário mais ou menos bom, mas os bônus são absurdos. Ele faz bônus baseado em resultado. O que ele deixa de legado? Ele pode fazer o resultado e deixar um rastro de sangue, né, para o resto da vida. E tem empresas, eu trabalhei numa, que, cara, eu acho que para ela voltar a ser o que ela já foi no Brasil, tinha que ter começado há 10 anos para hoje estar chegando perto. E foi isso que aconteceu. Resultado de curto prazo, bônus, ganho dinheiro, fico rico, fico com o ego lá em cima, às custas de pessoas. Então, isso foi o que... foi um momento murrar aí nessa questão de primeiro, de saber, foi muito bom. E do segundo, de saber o porquê. E aí eu falei, não vou deixar de ser o que eu sou. Eu acredito nisso, né? E acho que eu tive muito mais sucesso por ser assim do que por ser só objetivo puro, 105%. Não combinou 100? Não tá bom? Por que eu preciso fazer 105 para ganhar mais 10% no meu bônus, mas destruindo esperanças, famílias e tudo mais? Não faz sentido. Não pode ser assim. Acho que esse é o meu momento. Eu acho que muito gestor precisa escutar essa live, viu, Alexandre? Não tem muito gestor, viu? Muito. E olha, e de verdade aqui não é... Bom, assim, as pessoas me conhecem, esse lado humano é muito forte, mas não quer dizer com isso que eu não dou bronca, que eu não cobro, não é nada disso. Faz parte do negócio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Mas fazer resultado em cima de gente é muito fácil, viu? É muito fácil. E dá para fazer de forma diferente. Começa conversando com as pessoas que podem te ajudar nisso, né? Por exemplo, quem gosta de sorvete de flocos, da Que Bom, aqui, né, sem fazer propaganda, mas da Unilever hoje, né? Eles não conseguiam controlar aquelas mesclas de chocolate. Porque o que era? Era um chocolate numa temperatura natural, batendo com sorvete de baunilha, e ficava aquele chocolate lá que a gente sabe. Só que a pressão era tanta que saía muito chocolate. Então, não virava um flocos, ficava um troço menos granulado. Que eu acho que eles também pioraram um pouco, porque aí foram demais para o granulado. Mas foi um funcionário da fábrica, um ajudante ali, talvez um cara um pouco mais qualificado, porque nas fábricas normalmente as pessoas são um pouco mais qualificadas às vezes. Mas foi ele que disse, olha, será que se a gente invertesse, diminuísse, a pressão não dá para diminuir, tudo bem, mas se a gente invertesse a saída, fosse uma saída menor, isso não ia dar um jato mais pulverizado? E aí, com uma válvula, a solução estava lá. Que é uma solução maravilhosa. E aí, vocês que são de logística, imagina a Colgate com aquela pasta de dente, né? Que é leve, a caixinha também. E às vezes enchia uma caixa, não a primária, a caixa secundária lá com 120 daquilo, só que 30, ou 40, ou 10, ou 5 ia sem o produto pasta de dente. A caixinha lacrava sozinha.
Aí fica aquele monte de gente fazendo conta. Não, vamos botar uma balança no final. Se for menos, a gente faz, não sei o quê. Aí diz a lenda que um rapazinho lá no fundo levantou o dedo e falou assim: não dá para pôr um ventilador muito forte lá, aquela caixinha vazia vai voar. Cara, e aí você manda embora um cara desse nessa onda de mandar embora para fazer resultado e nunca mais se acerta as contas lá com o Carrefour, o Walmart, o Big e todo mundo. É uma questão de escolha. Isso aí, né? Inovação nem sempre precisa de dinheiro, né? Dinheiro e nem de tecnologia da NASA, que É é o que todo mundo também... E aí o Portes também é competente, né? O Marcelo, agora eu não consigo lembrar todos os nomes, mas que é um cara aí, um profissional super forte nessa questão de tecnologia, da inteligência artificial. Inovação não é criar nada do novo. Inovação é fazer algo melhor do que aquilo que está sendo feito. E, muito provavelmente, eu acredito isso, a humanidade não vai mais inventar nada, já está tudo aí. E olha que loucura, né? O Júlio Verne escreveu um monte de coisa que está acontecendo hoje aí. É só uma questão de ler lá. Há cento e poucos anos atrás, ele falava num monte de coisa que já tem. Demorou para a gente chegar lá. Mas, né? Então, eu não acho que a gente vai inventar outra roda. A gente vai ter isso aí. Só que adaptado, alinhado com outras coisas, né? Vai vir para outros segmentos e tal. Eu acho que inovação é isso, é perguntar para quem está na base. Porque, de verdade, quem conhece de arroz e feijão na minha empresa não sou eu, é o cozinheiro. Sem dúvida. É isso aí. Perfeito. Fantástico. E, por último, o momento Lion, que é o momento que você pegou e falou, pô, mandei muito bem nisso. É algo que você fala, pô, eu me senti muito bem com isso que eu fiz. Pô, legal. Olha, e aí é importante porque sela muito das coisas que eu gosto de fazer na vida. E aqui eu posso falar porque já passou muito tempo e é uma coisa boa. Eu, como diretor comercial, eu vendi todos os contratos da Braskem, os contratos de alimentação da Braskem, todos os sites no Brasil. E vendi para uma pessoa chamada Manuel Lisboa. Depois de 2 anos, eu fui transferido para a área de compras nessa empresa a empresa que eu vendi, dentro da área eu fui para a área de compras. E o Manuel foi para a área de desenvolvimento de negócios, que na indústria não é vender, é desenvolver, né, algo importante para alguém vender. E aí ele me ligou e falou, Jorge, estou com um problema aqui, pô, como é que eu faço? Né? A Braskem estava, naquele momento, começando a produzir o polipropileno. Para quem é químico, sabe melhor que eu aqui. E no Brasil, só tinha 2 empresas que produziam isso. Uma era a Toga e a outra era a BASF. Então, era um mercado que quem dominava era a BASF. Hoje, 90% do polipropileno brasileiro feito aqui é da Braskem. Isso não é bom, porque, para quem precisa dessa matéria-prima, sabe o quanto impacta nisso. Mas o que aconteceu? Quando o Manuel Lisboa me falou, cara, você precisa me ajudar a vender isso aqui, como é que a gente vai vender? Eu falei, mas eu não vendo polipropileno. Eu nem compro polipropileno. Eu compro descartável. Copinho descartável para 200 ml, 180 ml, 300 ml, 50 ml para o cafezinho, 90 ml, 120 ml para sobremesa. Isso eu posso comprar. Jorge, você estaria disposto a vir aqui em Criciúma, onde está a fábrica da Zanata? Que era uma das melhores marcas, ainda é, uma das melhores marcas de produtos descartáveis. Tudo bem, fui para lá, tal, conversamos, e aí a gente fez uma aliança tripla. Foi a Braskem fornecendo o polipropileno, né, o polímero lá, para a Zanata produzir os copos, e eu, pela Sodexo, comprando esses copos. Então tinha um mercado já quase garantido, né, em termos de volume, para começar a botar as máquinas para dentro. Então, a Braskem, ela patrocinou a questão da Zanata, com as máquinas e tudo mais. As máquinas eram da Braskem, pelo custo da Braskem. A Zanata tinha o canal de distribuição, né, para chegar em nós, para chegar no destino final, que era o consumidor. E a gente tinha ali 1.500, 1,5 milhão de refeições por dia. Então, era um negócio absurdo, né? Então, imagina, isso multiplicado por 2, por 3, o volume que não era.
Esse foi um. E se vocês me permitirem contar um outro, foi quando a gente vendeu o contrato da matriz da Colgate Palmolive, ali na Vila Mariana. Eu não sei porquê, eu percebi ali, era o Antônio Carlos, era o diretor de RH, ele não está mais lá hoje. O interessante é que uma pessoa da equipe dele hoje é o diretor de RH lá. A gente teve até um encontro sem querer aí numa dessas lives. E eu não sei, eu percebi assim, eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu falei, vem cá um pouquinho. Eu tenho lá, na época, quase 1 milhão de pessoas todos os dias. Faz sentido você gastar dinheiro promovendo coisas lá no Carrefour, por exemplo? Porque você vai colocar as pessoas naquela área de higiene pessoal. Uma promotora, bem vestido, um promotor, tal, simpático e tal. Mas ele vai estar naquele promotor, naquele caminho da limpeza ali, da higiene pessoal. Se eu só fui lá para comprar Coca-Cola, eu não passo lá. Eu não, os meus clientes, eles almoçam no meu restaurante, jantam no meu restaurante todos os dias. De vez em você pegar lá essa pasta pequenininha que você dá para todo mundo, ou esse fio dental pequenininho, você dá para esses caras, põe no meu restaurante. A gente vai botar lá, né? E tem relação. O cara almoça e recebe um kit de higiene bucal, tem toda a relação do mundo, né? E, claro, se ele gosta, você está multiplicando esse 1 milhão de pessoas por 4, porque é a média da família brasileira. Então, é negócio. Isso é uma coisa que, às vezes, eu pego os vendedores vendendo e não fazendo negócio. E os compradores comprando e não fazendo negócio. Então, você falasse assim, Diógenes, qual é a tua profissão? Fazer negócios. E aí, não é eu vender para alguém, é eu vender para alguém, mas eu talvez ajudar alguém a vender para alguém, eu ajudar alguém a comprar de alguém, essa coisa entre aspas, da intermediação, onde eu não ganho nada, mas o que eu ganho são amigos, oportunidade de negócios, pelo fato de eu estar perto, mesmo não estando dentro, as pessoas falam, pô, se ele te ajuda estando longe, imagina esse cara aqui, vindo me visitar 1 vez por mês, 2 vezes por mês, as ideias que ele não vai trazer, as oportunidades que ele não vai gerar. Então, é assim que eu penso e tem dado certo. Sensacional. E se pudéssemos falar que existe uma mente brilhante hoje nesse programa, meu amigo, isso aí. 6 horas aqui, fácil. Brunão, eu quero a vida levou para isso, na verdade. Eu quero aqui começar alguns agradecimentos. Infelizmente, pessoal, a live está acabando, eu não tenho condições de fazer todas as perguntas, mas muito obrigado pela participação. Renata Lucílio, Fernando Cotar, Roseli Salles, Yasmin, Jaqueline, Elizabeth, Rodrigo Portes, Luciana Pires, Andréia, quem mais aqui? Outra Luciana. Bom, enfim, pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas perguntas. Realmente cabe mais 2, 3, 4 programas com o Diógenes, que a gente realmente pode falar de qualquer assunto, que o homem é uma enciclopédia, e aí qualquer coisa que a gente falar aqui, ele vai dar uma aula para a gente. Então, todo mundo deveria pegar um caderno, uma caneta e anotar aí todas as lições. Quem não conhece, por favor, siga no LinkedIn, porque com certeza você vai agregar muito à sua vida com as pílulas do nosso amigo Diógenes. E eu queria primeiramente agradecer... Essas pessoas que fizeram essas perguntas, coloca lá no inbox, no LinkedIn, que eu teria o maior prazer e satisfação de responder. Ótimo. O Brunão, depois a gente consegue colocar lá. E aí, Oswaldo, obrigado. Estou vendo você aqui agora. Beatriz, obrigado pela participação. Bom, Diógenes, eu queria primeiramente falar que tu é um monstro. Parabéns. Você é um cara fantástico. Muito obrigado, senhor humano Diógenes. Obrigado pela presença. Enriqueceu muito o Thundercast e quero vê-lo novamente aqui com a gente. Obrigado de coração. Uma boa noite. Eu que agradeço. Gente, Bruno, muito obrigado. Obrigado para vocês. Uma boa noite e uma boa semana ainda. Diógenes, eu que agradeço sua participação. Fico imensamente contente em tê-lo aqui com a gente, porque uma baita de uma aula. Sou seu fã e agora muito mais. Então, cara, muito obrigado de verdade. Galera, uma aula de comercial, de vendas, de pessoas, de gestão, de liderança. E, de verdade, valeu, foi demais. Não deixem de se inscrever no canal, tá, galera? Semana que vem vamos estar aqui novamente, 8h30 da noite. Uma convidada especial, Alessia Saluara, vamos falar de marca pessoal.
Tá? Muito bom com a presença de todos vocês. Obrigado pela audiência. Uma boa noite a todos. Valeu. Beijo, galera.